Olha lá. Cara, não sei o que aconteceu com esse treino, mas ficou bom agora, viu? Não, vou dar azul não, fica ruim. Deixa assim mesmo. É porque ela tá aqui, ó. Oi? Por que eu não comprar iPhone? Não tem dinheiro, não. Você tem? Você tem iPhone? Me dá um. Se tudo der certo, que eu vou gravar com câmera. Melhor que celular. Se der certo. Né? Permissão procedida. Quanto é a prova? Pesquisa aí, vai. A prova desse menino aqui. A prova do Pro é R$200. Ah, é mais? É muito mais. Ah, tem internet. A internetinha aqui também tá daquele modelo. Ah. Ah, vai não. Vai não. Ah, o GoPro é cara, velho. Seu funciona? Não. Pode. Então vamos lá. O último assunto que a gente tá vendo aqui é MUV e aqui também é MUV. A gente vai continuar no MUV. Só que agora aqui a gente vai fazer a análise de gráfico. Porque os exercícios que a gente vai ver de agora em diante, pode ser daquele jeito, daquele modelinho que vem toda uma historiazinha com dados, você vai lá e extrai os dados e resolve. E agora a gente tem gráfico. Lá no MU a gente viu dois tipos de gráfico. Lá no MU, a gente vê o gráfico do espaço versus o tempo e da velocidade versus o tempo. A gente viu dois gráficos, a gente vai ver três. Aqui eu tenho uma equação horária descrita que é o seguinte: espaço final é igual 40 menos 20t mais 4t ao quadrado. Então ela já vem montada. O que o exercício está querendo te analisar aqui é o seguinte: quando eu substituir o tempo zero, a minha posição inicial é 40, certo? Se eu colocar zero aqui, ó, a posição inicial vai ficar 40. Quando o tempo for 1 e eu substituir aqui, a minha posição é 24. Quando eu colocar o tempo 2 aqui, a posição é 16. Quando eu colocar o tempo 3, 16 de novo. Posição 4, 24, posição 5, tempo 5, posição 40. Espaço final. Espaço final. Então, o que está acontecendo com esse móvel? Ele está indo na trajetória, chega um certo momento, ele muda de sentido. Você pode reparar, ó, o espaço está diminuindo, ó, 40, 24, 16, 16, depois ele volta, ó, 24, 40. Então ele foi, depois ele voltou. Então ele mudou de sentido. Quando a gente tem esse tipo de condição, eu tenho um gráfico para representar. Ele fica assim, ó. Deixa eu diminuir um pouquinho esse zoom. Para a gente tentar encaixar os dois aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Quando o tempo é zero, aqui, ó, tempo zero. Minha posição inicial é 40. Posição final, desculpa. Ele sai aqui de 40. Não, tá certo, é inicial mesmo. Quando o tempo é 1, ele vai para a posição 24. Então, quando o tempo é 1 segundo, você sobe aqui, ó, 1 segundo. A posição dele é que tá aqui, ó, 24. Abaixo de 25. Quando passa mais 1 segundo, 2 segundos, a posição dele tá aqui, ó, 16. Quando passa mais 1 segundo, 16 de novo. Quando passa mais 1 segundo, que é 4 segundos, ele já está na posição 24 de novo. Cadê, meu Deus? Aqui, ó. 24. E 5, e assim por diante. Fechou.
Então, quando eu tenho esse tipo de equação, e a gente vai substituindo os dados, eu gero esse tipo de gráfico. Concavidade para cima. É o que você está vendo com o Nicolas também, né? Sobre concavidade para baixo, para cima. Só que é um outro termo paralelo aí, é análise de gráfico também, só que é lá na matemática. A gente está analisando gráfico na física, no MUV. Quando eu tenho essa condição, eu gero dois tipos de gráfico. Quando a aceleração é positiva e quando a aceleração é negativa. Aí, ô coleguinha, depois, copiar, depois. Depois, copiar, a gente copia qualquer outra hora. Agora, presta atenção, a aula, acredito que seja só agora, né? Se tirar alguma dúvida que você não está entendendo. Então, em resumo, quando eu tenho a concavidade para cima, o ponto mais baixo aqui, ó, é na hora que ele muda de sentido. Porque se você reparar, ele, ó, a posição dele era 40, aí ele vai diminuindo, ó, posição. Aqui ele chegou no ponto mínimo, depois começa a aumentar de novo. Então ele mudou de sentido. Ele estava indo no sentido retrógrado, depois ele ficou progressivo. Só isso. A gente só está analisando os gráficos. Oi? Agora, quando eu tenho essa função horária que a aceleração é negativa, olha o gráfico que gera. Espaço inicial 10, depois ele vai para 34, depois ele vai para 46, seria aqui, né? Depois é 46, depois de novo 34, depois 10. Então a concavidade é para baixo. O que mudou de um gráfico para o outro? A aceleração. Ele estava indo progressivo, depois ele ficou retrógrado. Então, quando eu tenho esse tipo de gráfico, que gráfico é esse mesmo? Espaço versus o tempo. Permissão concedida. Então, quando eu tenho um gráfico de espaço versus o tempo, que é posição versus o tempo, eu só tenho dois tipos de gráfico nele. Eu só vou gerar dois tipos de gráfico. Com eixo com concavidade para cima ou eixo com concavidade para baixo. Só. Não tem outro tipo de gráfico. Espaço versus o tempo. Quando a concavidade é para cima, simboliza para mim que a aceleração é maior do que zero. A aceleração é maior do que zero. Se ela é maior do que zero, significa que ela é positiva. Maior do que zero é mais 1, mais 2, mais 2,2. Não interessa. Se é inteiro ou é com vírgula no número. Então, com concavidade para cima, você está lá no exercício. Cara, a aceleração já é positiva. Então, isso já é um indicativo bom, porque na hora que você estiver fazendo exercício, você não erra. Porque você tem que achar a aceleração positiva. Você fez as continhas, achou negativo, você fez alguma coisa errada. E com concavidade para baixo, aceleração negativa. Beleza. Continuando aqui, a gente tem isso aqui, ó. Dado importante. Concavidade para cima, Gabriel. Tudo bem, velho? Então vamos aqui, ó. Concavidade para cima, eu já sei que minha aceleração é maior do que zero, é positiva, certo? Aí o que ele fez aqui? Ele só repartiu até antes de mudar de sentido. Então, quando a minha aceleração é positiva, no espaço versus o tempo, primeiro, meu movimento é retrógrado, retardado, ele está diminuindo a velocidade, depois ele fica progressivo, acelerado. Então, eu já trouxe bonitinho aqui para você. Você vai receber esse material depois. E concavidade para baixo, aceleração negativa. Quando ele começa o movimento, ele está progressivo, retardado, ele está progressivo, mas está diminuindo a velocidade. Depois chega aqui em cima, aí ele fica retrógrado, acelerado. Então ele já trouxe para a gente aqui. Então no gráfico, em suma, né, em resumo, a gente tem o seguinte: concavidade para cima, aceleração positiva. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Somente isso em análise, espaço versus o tempo. A gente tem um exercício aqui, o exercício é o seguinte. A posição de um objeto está representada no gráfico. Está aqui. Esse é o gráfico. A concavidade é para cima ou para baixo? Para baixo. Aqui, ó. Ele começa aqui, depois ele para aqui, mas se ele continuasse, ele ia descer. A concavidade é para baixo. A pergunta é, a aceleração é positiva ou negativa? Concavidade para baixo, aceleração é negativa. Tinha nem ter começado. Hoje, se o Major estiver lá com nós lá, vou reforçar com ele, porque não está resolvendo. Vocês não entendem tanto que isso atrapalha vocês. Aí a minha disciplina que você já chega julgando que é difícil, fica mais. Só por falta de organização.
Sabe aquela conversa que você tá lá querendo saber, aí você perde 10 segundos, o quê? O povo nem te conta, é tipo isso aí, velho. Você tá lá copiando, você não... tem que parar, viu? Começa a viver de jeito e vira uma bola de neve depois. Então vamos lá. Concavidade para baixo, aceleração negativa. Por que você está dizendo isso? Porque aqui no exercício ele está pedindo três coisas. A equação horária da posição. Equação horária da posição é quem? EQM e UV, sorvetão. Equação horária da posição é o sorvetão. Você tem que montar ela. Como que eu vou montar ela, professor? Aquelas 5 etapas. Fazer aqui também. Você não tem que achar difícil, que nós já fiz separadinho. Difícil é se fosse... Não tinha feito, né? Você tem que se virar nos 30. Olha isso aqui. Quando o tempo é zero, qual é a posição do meu móvel? 20. Então, o espaço inicial dele é quanto? 20. Então, vamos montar o sorvetão, já tem um espaço inicial. Só que eu tenho que fazer as 5 etapas, porque eu não tenho velocidade aqui e eu não tenho aceleração. Vou ter que descobrir. Como que a gente fez? Pegou um espaço inicial, depois escolheu um espaço final, quando o tempo passou. Nesse caso é 2. Meu espaço inicial final vai ser quanto? 120. Aí eu vou escolher outra posição. Quando vai ser 2, eu vou escolher com 8. Aí minha posição vai ser quanto? Aí eu vou montar as etapas e consigo montar a equação horária da posição. Depois eu pedi na letra B montar a equação horária da velocidade, que a vovô é ateu. Como que eu monto ela? Só substitui velocidade inicial e aceleração. Já vou ter descobrido aqui, vai ficar mais fácil. Então vamos lá. Vou iniciar aqui. Vai ficar assim, ó. Na letra A. A primeira etapa... já vou montar ela. Já copiei. Espaço, sorvetão. Espaço final é igual a espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Na primeira etapa, eu vou só montar a equação. Foi o que a gente fez na número 2 e número 3 da sua lista que não acabou de resolver. Certo? Espaço final não tenho. Espaço inicial é quanto? É 20. Então, aqui o espaço inicial é 20. Mais velocidade inicial não tenho. Só que agora eu vou escolher um tempo. Quando o tempo é 2, meu espaço final é 120. Então, aqui ó, no espaço final vai virar 120. Espaço final 120. E meu tempo agora é 2. Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, que é 2. Professor, por que o tempo é 2 mesmo? Porque eu preciso ter um espaço final inicial para eu conseguir resolver esse exercício. Espaço inicial tem que é 20, o final vou escolher agora quando o tempo é 2. Então, por isso, onde estava tempo, eu coloquei 2. E onde está o espaço final, eu coloquei 120. Resolvendo isso aqui, primeira potência aqui, né? Quanto que é 2 ao quadrado? 4. 120, vou passar o 20 para o outro lado da igualdade, vai ficar negativo. 2 vezes V0, 2V0. 2V0. Mais 2 ao quadrado é 4, dividido por 2. 120 menos 20, 100. 2V0. 4 dividido por 2, 2. Vezes A, 2A. Pronto, montei minha equação. Posso simplificar? Posso. Por quanto? Por 2. Por 2, por 2 e por 2. 100 dividido por 2, 2 dividido por 2, 2 dividido por 2. Pronto. Na primeira etapa eu já montei. Substituí os dados que eu precisava e montei na primeira etapa. Montei uma equação. Qual que é a segunda etapa, professor? É igual a gente já fez na número 2 e na número 3 da lista anterior. Que é pegar outro tempo, que naquele caso é 8, e escolher o espaço final e substituir também na equação. Substituir na equação, vou montar uma equação, depois eu vou substituir uma dentro da outra. Vou fazer a etapa 2 aqui logo. Na etapa 2,
quê? Você está mais pra cá, velho. Aula minha, bicho. Esse lugar é o pior que tem. Na etapa 2, vou escolher quando o tempo é 8. Quando o tempo é 8, meu espaço final é 180. Então, o espaço final é 180, que é igual. Espaço inicial, que é 20, mais V0, vezes o tempo agora é 8, mais a aceleração, vezes o tempo que agora é 8 ao quadrado, dividido por 2. O 20, vou mudar para o outro lado da igualdade, vai ficar 180 menos 20, que é igual 8 vezes V0, 8V0. Mais, quanto que é 8 ao quadrado? Que é 8 vezes 8. Dá quanto? 16. Isso aí, 16. 180 menos 20, 160. 8 vezes 0. 64 dividido por 2, vezes A. Aí agora eu posso dividir todo mundo por 8. Posso dividir aqui por 8, aqui por 8 e aqui por 8. 160 dividido por 8, 20. Oito dividido por 8, 32 dividido por 8, 4. Pronto, montei minha segunda equação. Certo? O que eu posso fazer em uma delas? Passar a aceleração para o outro lado e isolar o V0. Vou passar isso aqui, ó. Vou passar a aceleração para o outro lado da igualdade. Professor, por que você tem que fazer isso? Porque aí eu chamo uma das incógnitas, o que eu tiver do outro lado da igualdade. Que aí vai ficar assim, ó. 50 menos A é igual a V0. Porque aí o que vai acontecer aqui agora? O V0 é isso. Aí onde está o V0 na outra equação, eu vou chamar disso aqui, ó. 50 menos A. Eu substituo uma dentro da outra. Certo? Próxima aula a gente termina. Tenta fazer aí. Agora você não precisa mais do exercício. O que você precisar para extrair os dados, a gente já extraiu nas duas etapas. Agora a terceira etapa, a quarta e a quinta, não precisa mais você olhar lá. Você vai substituir essa equação dentro da outra, resolver a terceira etapa. Aí na quarta etapa, aí a terceira etapa, você vai substituir dentro da outra e acha a aceleração. Aí, isso, você vai achar a aceleração. Na quarta etapa, você vai descobrir quem? V0. E na quinta, você vai montar ela, igual a gente já fez. Substituir aqui, ó, e descobrir. É igual ao número 2 e 3 daquele exercício anterior que a gente já fez. Pegou o código? Não, aqui não deve pegar código ainda não. Pegou a referência, né? Pega. O quê? Ah. Fala aí pra galera aí. O que tem que falar, Flávio? Sei lá. Se inscreve, ativa o sininho, deixa o comentário. Se assistiu até aqui, escreve Flávio, não estuda. Nos comentários.